Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, mano, vai, pois bolsonarista tá muito bom não, viu? E teve as idosos aí que tava com bagulho de medida cautelar, prisão domiciliar e tal, nas benevolências de Xandão, descumpriu o bagulho quase 1000 vezes, Xandão recolhe. Já tá preso agora desde dia 23. Peço desde já que se inscreva no canal se não for inscrito, deixa like e comenta alguma coisa também pra fortalecer nesses negócios de engajamento. Vou trazer aqui primeiro as ideias que Xandão deu no voto pra poder pedir a condenação dela, tá ligado? Aí na sequência já trago a audiência de custódia. Depois a outra audiência de custódia, que foi quando ela começou a cumprir a pena. E depois disso, o depoimento dela referente à Revolução dos Mané, tá ligado? E sem mais delongas, bora logo pro vídeo aqui. Pronto, aí vem assim as ideias do voto de Xandão. Que a ré Iraci Megumi Nagoshi foi presa dentro do Palácio do Planalto. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a ré declarou, conforme documento tal das folhas, que, aspas, ciente do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, opta por responder que, no intuito de participar dos movimentos em prol da nação, veio de São Caetano do Sul, São Paulo, na data de ontem, em uma caravana tomada por pessoas de várias cidades de região que tomou conhecimento pela internet, mas não sabe informar quem a organizava. Então hoje participou da caminhada em protesto pelo país, estava com algumas conhecidas e seguia o fluxo de manifestantes, até que em dado momento iniciou-se uma confusão, uma quebra-quebra em alguns edifícios. E a polícia passou a lançar gás lacrimogêneo na multidão. Então, no intuito de se proteger, correu para dentro de um edifício que acredita que era o prédio do STF. Não participou de qualquer depredação, qualquer estrutura pública e não conhece nenhuma das pessoas que efetivamente cometeram tais atos, e inclusive acredita que sejam infiltrados do grupo político contrário que tenham iniciado a confusão quando estava enfileirada dentro do prédio, rezando com vários outros manifestantes. Foi abordada por policial e detida. Reitera que não quebrou nada e que não cometeu nenhum ato violento contra nada e ninguém. Inclusive discorda dessas atitudes violentas e tinha como objetivo unicamente participar das manifestações em favor do país. Aí outro trecho aqui vem o que ela disse no diante do juiz, né? A gente vai assistir, eu vou dar uma pulada. Aí segue aqui que a participação ativa da ré nas depredações fica comprovada com o laudo de tal número produzido pela Polícia Federal, Distrito Federal, do exame pericial realizado no aparelho celular de tal marca, tal modelo, tal número de e-mail, Braipá, com tal número de SIM e aparelho de cor roxa, apreendido em posse de Iraci Megumi Nagoshi, no documento assim declarou a autoridade policial. Informa-se que no auto de prisão em flagrante de Iraci Megumi Nagoshi foi lavrado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, DECOR, da Polícia Civil do Distrito Federal, e que foi apreendido o aparelho celular que estava em sua posse no auto de apreensão de tal número. Por ordem de Vossa Excelência, este celular, juntamente com outros, foram apreendidos pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Distrito Federal, que entregue à Polícia Federal, fazendo parte do termo de apreensão de tal número, item tal, submetido à análise pericial, identificou-se que o aplicativo WhatsApp estava configurado com tal número e associado ao nome de Iraci, nome de usuário tal, e havia arquivos e fotos e vídeos criados pelo usuário no dia 8 de janeiro de 23, com cenas de invasão e ocupação dos prédios dos poderes públicos. Por fim, informa-se que ainda não foram identificados imagens de vídeos relativas às condutas específicas de Iraci Megumi Nagoshi, assim como não foram encontradas amostras que coincidam com seu perfil genético ou fragmentos de impressão papilar com equivalência com suas individuais datiloscópicas nos prédios dos poderes da República. Aí segue aqui a dizer que Iraci Megumi Nagoshi fez registros nas proximidades do quartel-general do Exército de Brasília, bem como de outros estados. Aí vem aqui já a imagem, tá ligado? De outro quartel na qual tava participando de outro meliante. Aí uma foto dela com as comparsas dela, tá ligado?
Inclusive, a outra que foi recém-presa, eu vou deixar até o vídeo dela aqui no final desse pra cá, vocês não tinham sacado ainda. Essa aí do lado esquerdo, tá ligado? Com a mão pra cima, comemorativa. Tá guardadinha, amor, velho. Descumpriu também. Não chegou a ser feito ela não, quase 1.000 não. Mas já sai com passa de tudo. Se foi presa em flagrante junta no dia. Foi presa da outra vez também junta. Agora também foi presa junta por descumprimento de medida cautelar. São bem compassa mesmo. E tem uma outra foto aqui que é ela lá também durante o acampamento de óculos pá, camisa verde. Aí tem foto no ônibus. Ela toda felizona, me sinto pra Revolução do Mais Mané. Foto, meu velho. Dela com mais as 3 comparsas dela, toda felizona, vice. Jurando que ia conseguir dar golpe pra Bolsonaro. Aí outra foto também dela aqui nos acampamentos e pá, tá ligado não? Acho que, não que ela apareça, mas outra foto que teria no celular dela, né? De um monte de gente na frente do quartel, bagulho doido. Aí também aqui, aí que segue aqui que também registrou sua invasão ao Palácio do Planalto. Aí já vem aqui, uma alta filmagem, meu velho, alta produção de prova contra si mesma, tá ligado? Com o direito ao militar lá atrás. E a galera sentadinha no chão. Isso aí acho que foi um pouco antes da polícia chegar ou um pouco depois. Será que ela toca nos assuntos do bigodão? É massa, né? Não vou não tira onda, mamãe. Aí segue aqui nos papos que além disso foram extraídos do seu aparelho celular mídias de teor golpista, com convocação para greve geral, intervenção militar, instrução para proteção contra gás lacrimogêneo, tomada de poder, questionamentos quanto à lisura do processo eleitoral, dentre outras. Aí vem aqui altas imagens, meu velho. Tem um aqui, meu velho, com um bagulho circulado aqui do Congresso Nacional e comunicado importante. Pessoal, o povo em massa tem que preencher todo esse espaço, principalmente dentro e fora do Congresso. Aí sim derruba o governo. Aí tem outro aqui que é bagulho da porta, tá ligado não? Aí alguém publicou assim, um tal de Júnior Melo Terra. Porta do gabinete de Alexandre de Moraes e arrancada e exibida como troféu. Que foi usada pelo aquele deputado lá, tá ligado? Do Ceará e tal. Aí outro bagulho aqui que a ordem agora é acampar dentro do Congresso, Planalto e STF, passem adiante. E a letra S é acento, não sei por que não, mas eu li certo, pelo menos. Aí outra aqui, comunicado, tomada de poder pelo próprio povo, dia 7 a 8 de janeiro, local Congresso Nacional. Aí depois não, era bagulho de oração, não era tomada de poder não. Essa galera é muita patifaria mesmo. Aí tem outra aqui, ó. Comunicado. Tomada de poder pelo próprio povo. Dia 7 e 8 de janeiro. Local Congresso Nacional. Aí uma outra aqui que é ônibus para Brasília. Patriota Agro e caminhoneiro PAC. Ônibus sairá de São Paulo, terminal de Tietê e pegará passageiros em Jundiaí, Campinas, Sumaré e Americana. Saídas no dia 6 de janeiro de 23, sexta-feira, às 14 horas de Tietê. Retorno 9 de janeiro, segunda-feira, às 18 horas. Embarque de passageiros somente em pontos autorizados ao longo da rodovia Anhanguera. Interessados em entrar em contato com o tal de Leandro Lourenço, tem um número aqui, pá. O choque, ó, o negócio do kit de oração, meu velho. Ela tinha isso manual da Revolução dos Mané e tudo mais, ó. Esteja pronto para o gás lacrimogênio. Eu vou ler aqui, meu velho. Nunca mais eu li esse bagulho das antigas. Bora lá. Óculos de natação vedam bem a região dos olhos e não parecem tão suspeitos quanto as máscaras de proteção. Lentes de contato, evite usar lentes. Elas prolongam o tempo de ação do gás lacrimogênio e aumentam o risco de ulceração da córnea. Blusa extra, o gás impregna na roupa. Leve uma blusa extra para trocar depois de ter contato com o gás. Bandeira do Brasil. Use-a para proteger qualquer ato contra a bandeira nacional é crime, conforme o artigo tal aqui para de setembro. Destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou símbolos nacionais quando opostos em lugares públicos, pena de detenção de 2 a 4 anos.
Esse bagulho da bandeira era pra poder usar como se fosse escudo, tá ligado não? Tá ligado o bagulho de vampiro? Que a galera usa lá aquele negócio de alho, né? E tal. Água benta, pronto. Tipo, ninguém ia poder atirar neles porque eles estavam com a bandeira do Brasil. Eles poderiam colocar a bandeira na frente dos pés dos militares do exército, porque os militares não iam poder ultrapassar aquela linha, porque para ultrapassar aquela linha tinha que pisar na bandeira do Brasil, que seria um crime de 2 a 4. Essa galera é muita viagem, né, não, meu irmão? E aí é papo 10 mesmo, viu? Desconfiando, eu lembro que eles cantavam indo pra pneu, batia a continência pra pneu e essas coisas, tudo mais. É papo 10, tem outros textos que é mais explicado ainda. Enfim, deixa eu continuar aqui. Aí, limonada mais lenço. Encharque um lenço com um suco de limão e guarde em um saco plástico. Ao menor sinal de gás, cubra com a boca e o nariz e respire normalmente. Calças compridas. Vá de calças compridas. O gás irrita a pele e mucosas, então quanto menos partes do seu corpo estiverem expostas, melhor. O mesmo vale para os seus braços. Itens confortáveis. Use um bom par de calçados para aumentar o conforto e ajudar você a se locomover com maior destreza. Para quê? Para orar com a Bíblia e o extenso na mão, né? Precisa de destreza. Essa galera é muita loura mesmo. E ainda tem mais aqui, coisa do manual. E se em caso de contato com gás, siga as instruções abaixo. 1. Respire. Coloque um lenço encharcado com limonada sobre nariz e boca. Respire através dele. 2. Fuja. Saia do local e depois caminhe de braços abertos para eliminar o químico das roupas. 3. Companhia. Se estiver sozinho, maior chance da polícia ir atrás de você. Fuja em grupo. Ai, será que não são bandidos, irmão, velho? Com instrução pra fugir da polícia e não é bandido, não. 4. Vento. Mantenha-se contra o vento para dispersar rapidamente o gás. E a polícia se deu muito mal com esse bagulho, viu, nesse dia aí, irmão, velho. Porque eles jogavam o bagulho e as fumaças iam de volta na cara deles. Aí vamos lá, enxágue. Enxágue abundantemente a área afetada com água, mas tenha cuidado para não esfregar. Cheio de técnicas. Aí tem outro aqui que aparentemente é o último, que é aviso importante, Plano Brasil. Caso não se resolva nada em Brasília sobre as fraudes das eleições de 22, que as eleições sejam anuladas, dissolução do STF e novas eleições com urnas auditáveis, fim da censura ditatorial. Fim dos desmandos do ministro do STF e TSE, desbloqueio da conta dos manifestantes. Lula inelegível. Vamos fazer uma paralisação nacional em todas as rodovias, todos os veículos de carga serão parados. Não será uma paralisação dos caminhoneiros e sim do povo brasileiro. Estamos avisando antecipadamente para que depois nenhum motorista venha reclamar por ficar parado na beira da estrada. Tem que obedecer a eles, viu? Eles que mandam. O bagulho é ditadura e quem manda é eles. Essa paralisação somente será desfeita após a anulação da eleição fraudada. Agora é paz ou guerra. Não teremos nenhum receio com enfrentamentos onde não existe lei, o que manda é a coragem pela liberdade o povo brasileiro. Agora quer chorar migar por anistia, né, seus covardes? E não acaba aqui não, isso o bagulho tem mais, doido. Aqui é o Movimento Pare o Brasil. Código fonte, empresários parem até conseguirmos o código fonte, paralisação a partir de 4 de janeiro de 22. De 22 era para ser 23, né? Que essa galera é bizonha, vamos lá. Greve geral, revolução popular pela democracia já. O poder emana do povo e será por ele exercido 9 de janeiro de 23. Revolução de Mané. E eu tá aqui pra lacrar e fechar o bagulho com chave de ouro. Intervenção militar. Gritem agora. O momento é esse. Aí tem a foto aqui dos soldados, meu irmão. Essa onda é muita onda mesmo. Enfim, deixa eu seguir aqui na leitura. O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que na linha da fala da própria ré,
por ocasião da sua prisão em flagrante, estava na capital federal, dia 8 de janeiro de 23, para participar de manifestação, aspas, a favor do país. Fecha aspas. Para tanto, esteve no quartel-general do Exército de Brasília entre os dias 7 e 8, bem como no quartel-general do Exército de outros estados. Aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir, em contexto de bolsonarice, o Palácio do Planalto. Circulou por dentro do prédio mesmo sem ter havido autorização para que a horda que integrava ali estivesse, embora alegue que tenha adentrado ao prédio para se abrigar. O que se verifica das imagens é que atuava em plena colaboração com o grupo, inclusive fazendo registros diante da invasão e das bolsonarices. Detalhe, meu velho, foi no processo da culpaça dela lá e pá, oxi, mostra até dentro do STF, meu irmão. Enfim, aí segue. Que o robusto conjunto probatório trazido aos autos assegura que Iraci Megumi Nagoshi incorreu nas figuras típicas a elas imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelos depoimentos de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelas conclusões do interventor federal, pelo laudo de tal número e outros elementos informativos, que Iraci Megumi Nagoshi integrava o grupo do quartel-general do Exército de sua cidade, que buscava em claro atentado à democracia e o Estado de Direito, realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas. E como participante integrante da caravanas que estavam no acampamento do quartel-general do Exército naquele fim de semana, invasora de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com emprego de violência grave ameaça, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, e tudo para depor o governo legitimamente eleito, com uso de bolsonarice por meio de depredação do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos três poderes da República. Toda bravona, né? Achando que ia conseguir dar golpe. Aí depois que tá preso e pá, não, quer ter umidade, doença, não sei o que. Aí pega, aproveita a benevolência de Xandão e desculpa o bagulho quase 1000 vezes, meu irmão, na moral. Esse delinquente é muito perigoso, meu velho. Aí eu vou trazer agora aqui a audiência de custódia, a última dela, realizada recentemente, justamente por conta desses descumprimentos. Bora lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Henrique. Recebi a delegação para conduzir essa audiência de custódia de hoje, que tem por custodiada a senhora Iraci Megumi Nagoshi. Senhora Iraci, a senhora me escuta? Sim, Sim. perfeitamente. Anoto presença do advogado da senhora Iraci, o Dr. Geison Mineiro de França, e pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. José Guilherme de Oliveira Mendes. Senhora Iraci, essa não é a primeira audiência de custódia pela qual a senhora passa, né? Salvo engano, a anterior também fui eu que havia feito. E aqui o que houve foi a decretação da prisão da senhora nessa execução penal, a execução penal número 126, tendo por fundamento o descumprimento de medidas cautelares que foram fixadas. Consta dos autos o descumprimento por diversas vezes em relação a essas medidas cautelares fixadas pelo ministro relator. O que me chamou a atenção também é só assim para, né, o contextualizar, deixar isso bem destacado, que qualquer deslocamento da senhora, a senhora teria que pedir autorização judicial. E o que me chama a atenção aqui é um atestado médico da senhora, agora datado de 18 de julho, em que a senhora deveria permanecer em repouso por 30 dias. Porém, há uma informação da SAP no sentido de que a senhora havia descumprido a cautelar, por exemplo, aqui acabou, né, pararam de encaminhar, porque seria no próximo relatório, dia 20 mesmo. Então, assim, só estou destacando isso porque eu acho importante deixar isso bem contextualizado para que a senhora tenha ciência
de que qualquer deslocamento, acaso venha a ser novamente concedida a prisão domiciliar, a senhora deve informar o juízo previamente, tá? Então, a audiência de custódia é uma audiência que tem por finalidade colher informações pessoais da senhora e analisar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão. Então, são algumas perguntas que eu preciso fazer para a senhora e nos termos dessa resolução. Então, a senhora conversou com o Dr. Jason, tirou todas as suas dúvidas? Sim. Sim. Então, nome completo da senhora? Iraci Megumi Nagoshi. Data de nascimento da senhora? 16 de agosto de 1952. A senhora é natural de onde? São Paulo, capital. Capital. Tá. A senhora é casada, tem filhos? Divorciada, tenho 2 filhos. Qual a idade dos filhos da senhora? 48. Desculpa, 46 e 48. Tá. O endereço da senhora qual é? São Paulo. Tá. A senhora estudou até que série? Superior completo. Com Em que área? pós-graduação. 72. Em que área? Português. A senhora é formada em quê? Senhor? A senhora é Desculpa. formada em quê? Em letras e pedagogia. Tá. A senhora trabalha? A senhora é aposentada? Aposentada. Tá. A senhora tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Sim. Então, que doenças, que medicamentos? Diabetes. Eu tenho problema da tireoide. Gordura do fígado. Estou fazendo um tratamento também de rins. E os remédios também que eu estou tomando é psiquiátrico, sertralina. Tenho agora tomando remédio por causa dessa queda aqui que eu sofri. Porque eu ainda estou em fase de aprender a sentar, levantar, andar. Eu tenho assim um certo desequilíbrio. Tanto é que eu caí e machuquei esse braço direito. Tá. A senhora já respondeu algum outro processo criminal? Nunca. Tá. Em relação à prisão da senhora, houve algum problema por parte dos policiais que deram cumprimento ao mandado de prisão? Hoje, Isso. não. Não. Essa seria a outra pergunta. A senhora foi presa hoje? Que horas, Hoje. mais ou menos? Eita, amor, velho, eu senti que ela tava afim de falar mal dos policiais que prendeu ela no 8 de janeiro. E o depoimento dela é grandinho, isso é capaz de ter chururu. 13 horas. 13 horas. A senhora foi submetida a exame de corpo de delito? Eu passei pelo IML, mas foram só algumas perguntas. Tá. O Dr. Zé Guilherme, algum questionamento, algum requerimento? Sem perguntas, Excelência, apenas pedir a homologação do cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que, segundo a dona Iraci, não foi praticada nenhuma irregularidade no momento de sua prisão. Dr. Jason, algum Excelência, questionamento, algum requerimento? sim. Se eu queria pedir para antes, se o senhor permitisse, a dona Iraci ficar em pé, virada para a câmera aí que está nas costas dela, para que ela demonstre aí qual a situação dela. Já fez o interrogatório todo de costas, né? Sim. Acho que E algum problema na câmera, né? Não fui a senhora chamar pode ficar em mais. pé, dona Iraci, por favor, virar para a gente aqui. Cuidado na hora que a senhora for levantar, por favor.
Sim. Sim. Excelência, também a defesa requer a não homologação da prisão preventiva e que seja mantida a prisão domiciliar tendo em vista a antitipicidade da conduta, haja vista que os tais postos descumprimentos foram por falhas no próprio sistema da tornozeleira. Cabe salientar também que a dona Iraci Megumi Nagoshi, ela é portadora de inúmeras comorbidades e recentemente passou por uma queda, tomou uma queda, quebrou o fêmur, tendo em vista essa queda e essas pós-cirurgia, ela tem problemas de desequilíbrios e tomou uma outra queda e fraturou o cotovelo. Então, diante de tal situação, a defesa requer a manutenção da prisão domiciliar da senhora Iraci Megumi Nagoshi. Em relação a eventual... Sim? Posso falar? Sim. O senhor mencionou que dia 18 eu saí, foi para o atendimento. Sim, eu só dei um exemplo, que a senhora saiu e há nos autos um relatório médico dizendo que a senhora deveria ficar em repouso por 30 dias. Só que pelo controle da tornozeleira, se observa que a senhora não estava em repouso. Eu só contextualizei. Sim, doutor? Isso, pela ordem. Essa saída foi justamente por causa dessa questão do cotovelo. Agora, eu não saí no dia 20. Consta na tornozeleira, relatório da tornozeleira. Está juntado aos autos. É estranho, porque de todas as ocorrências que estava marcando lá na publicação, eu não cometi. Até liguei para a Secop para perguntar o que acontece de eu ter tantas infrações. E eles me confirmaram que eu não cometi. Sim, essa era uma outra pauta que a defesa também iria entrar, excelência, que inclusive nós tivemos contato com a própria Secop, inclusive gravamos um áudio lá da ligação, e eles falaram também que não tem lá no sistema deles esses descumprimentos. Então, se fosse o caso, também a defesa requer a troca dessa tornozeleira, tanto dela como de uma outra ré, que a gente está passando pelo mesmo problema. Por fim, excelência, também gostaria de reiterar um pedido de reconsideração que já foi juntado aos autos. Se o doutor Jefferson puder me auxiliar aí, no ID, salvo engano, da data do dia 14. A gente fez um pedido de reconsideração e juntou toda a documentação já. Sim, consta. Sem ser esse agora do dia, porque a gente fez dois esclarecimentos em referência a essa saída e um pedido de reconsideração que foi realizado. EDOC 282. E se não houve nenhuma manifestação do ministro da PGR e também não houve decisão até então desse pedido de reconsideração. Então, tendo-se em vista os fatos, passo a deliberar, inexistindo qualquer requerimento que reclame decisão por parte desse juiz auxiliar, na medida em que a delegação que me é concedida, nos termos do artigo 21A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é uma delegação restrita, e tendo-se em vista os relatos da custodiada Iraci Megumi Nagoshi na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da execução penal número 126, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais e regulamentares, em especial aquelas previstas na Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, homologo o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa, a sua excelência, o ministro relator. Nada mais. Então, esses pedidos todos, doutor, peço que o senhor faça nos autos, até essa questão da alegação que a tornozeleira teria algum problema, eu acho estranho pela quantidade de descumprimentos, mas o senhor pode peticionar e o ministro relator analisa ouvindo a PGR. Já que a nossa delegação aqui, eu posso falar até pelo doutor Zé Guilherme, é uma delegação restrita.
Seria para analisar os requisitos da prisão em relação ao cumprimento em si do mandado de prisão, nos termos da resolução do CNJ. Tá? Então, aí, declaro encerrada a audiência de custódia. Tá? Ok, agradeço aí. Agora é para outra audiência de custódia, quando ela foi condenada, que Xandão colocou ela para executar a pena. E, por engano do excelentíssimo magistrado agora, não foi ele não, foi o outro, foi o desembargador. Enfim, bora lá. Boa Igualmente. tarde. Estendo, evidentemente, para o doutor André Alisson. Só que o doutor André Alisson já ouviu isso tantas vezes que talvez até dispense já. Nada. E o senhor Lucas, a mesma coisa, né? Evidentemente. Mas o senhor já sabe, portanto, doutor Jason, qual que é o procedimento. Eu vou me abster, portanto, de passar os detalhes para o senhor. Eu vou fazer da mesma forma como eu fiz com a sua cliente anterior, a senhora Vildete Ferreira da Silva Guardi. Muito boa tarde, senhora Iraci Negumi Nagoshi. Tudo bem com a senhora? Nem Eu sei. comprei, né? É força de expressão. Eu apenas Sim. tenho uma forma Na de medida tentar do ser possível. gentil com a senhora, mas eu sei que não deve estar nada bem, que é pela questão de saúde que o seu advogado acabou de explicar, né? Essa sua recém-cirurgia envolvendo o seu fêmur e a atual situação agora de detenção, que eu, de uma forma ou de outra, eu faço votos que a senhora tenha um pronto restabelecimento. O nome completo da senhora, por gentileza, dona Iraci? Iraci Megumi Nagoshi. Os nomes dos senhores seus pais. O pai, Masaru Fujisaka. A mãe, Miyoko Fujisaka. A sua naturalidade e a sua nacionalidade. Onde a senhora nasceu e se a senhora é brasileira ou tem... Nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. Paulistana, paulista e nacionalidade brasileira. Qual a data do seu nascimento, por favor? 16 de agosto de 1952. Qual o seu estado civil? Divorciada. A senhora tem filhos? 2. São maiores, são menores? São maiores. Dependentes da senhora ou não? Não. A senhora reside onde? Qual o seu endereço? Bairro Santa Paula, na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. E, desculpe, qual o seu grau de escolaridade e a sua profissão? Superior completo com pós-graduação. E a sua profissão, por favor? Sou aposentada. Aposentei como diretor de escola da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Na moral, pô, eu não consigo entender não como é que a pessoa é bolsonarista e professora, tá ligado? O bagulho não orna. Tem uma outra aí que era conhecida como a tia da bala, na escola que dava aula, bagulho doido. A senhora reside com alguém nesse imóvel? Desculpa, não entendi. Se a senhora mora com alguém na sua casa? Atualmente tem uma cuidadora morando comigo. O imóvel, a casa, enfim, onde a senhora reside, é de sua propriedade? Sim. Além desse imóvel, a senhora tem outros imóveis? Não, só tenho esse. Algum veículo, aplicação, enfim, outros bens móveis? Não. A senhora tem algum vício, alguma dependência? Vício não. Agora estou na dependência por causa da cirurgia. Eu não tenho a locomoção sozinha. Eu já chego lá. Algum antecedente criminal a senhora teve? Já teve outra passagem além dessa? Nenhuma.
Agora eu pergunto para a senhora em relação à doença, em relação a algum problema, alguma cirurgia que a senhora já fez. E se em decorrência disso, a senhora faz uso de alguma medicação de uso controlado ou de uso continuado, esteja à vontade, por favor. Fiz a cirurgia dia 7 de março de 2024 e estou em tratamento ainda, no pós-operatório. Tive problema de trombose, então, problema renal. Eu sim chegaram a parar no mês de abril. Então, estou sendo medicada. A senhora, pelo que eu ouvi do seu advogado, fez, ou da senhora, salvo engano, enfim, fez uma cirurgia no fêmur, é isso? Fêmur esquerdo. Na audiência anterior, eu tinha visto um andador ao lado da senhora Vildete Ferreira, e eu fui informado que o andador, na verdade, pertencia à senhora. E eu vejo um pouquinho o andador ao seu lado. A senhora precisa de um andador para poder locomover-se? Sim. Se a distância é muito grande, aqui mesmo eu pedi uma cadeira de rodas, porque eu não consigo andar com esse andador uma distância muito grande. Os medicamentos que a senhora precisa tomar em razão da cirurgia ou do seu quadro de saúde estão com a senhora? Eu estou com para 2 dias, que seria hoje e amanhã. Eu segui a orientação da pessoa que me atendeu aqui, e ele falou que eu poderia estar em posse de medicamento para 2 dias. Isso aí é pra segurança do próprio réu, tá ligado? Que se tomar altos e pá, pode vir até algum problema de saúde mais grave e aí pai por questão de segurança, aí vai dando de pouquinho. Vê como é que é o Estado Democrático de Direito. É uma mãe, meu velho. Se fosse bagulho de ditadura, oxi. O bagulho ia ser doido, meu velho. Eu tenho certeza, pelo que eu já senti conversando com o Dr. Jason França na audiência anterior, que não só em relação à senhora Vildete Ferreira, mas também em relação à senhora, ele tomará, eventualmente, as providências necessárias para que a medicação, tanto dela quanto sua, não faltem. Esteja tranquila, eu tenho certeza quanto a isso. A senhora foi presa hoje de manhã, exato? Correto? Sim, sim. O cumprimento do mandado de prisão por parte dos policiais. A senhora tem alguma observação, alguma reclamação, ou eles tiveram um comportamento adequado para a situação, ou seja, dentro da lei? Não foi adequado. Embora o susto, né, de ter sido acordada, porque eles chegaram às 6 horas da manhã, para mim foi assim muito traumatizante. Eu não esperava por isso. Oxi. A pessoa pensa que a polícia vai buscar bandido pra prender como, hein? Com florzinha, é? É muita onda, né, não? Porque, afinal das contas, eu estou com tornozeleira, cumpro os horários, os limites, os espaços que eu posso ou devo andar, então jamais esperava isso. Entendi. Dona Iraci, as perguntas legais, normativas que eu tinha que fazer, eu fiz. Passo a palavra na sequência ao doutor André Alisson Leal Teixeira, em nome da Procuradoria-Geral da República. Esteja à vontade, doutor André Alisson. Obrigado, doutora Ayrton. Mais uma vez, boa tarde, doutor Jason, Lucas, senhora Iraci, tá? Meus sentimentos aí para a situação da senhora, tá? Vamos tentar aqui dar celeridade. Já encaminhei, tá, doutor Jason, aqui para o grupo do GCA, pedindo celeridade na apreciação assim que chegar a petição aqui, tá? Em relação à custódia propriamente dita, excelência, não há qualquer mácula ou irregularidade, uma vez que a própria dona Iraci afirmou que não houve abuso, não houve tortura, não houve agressão por parte da polícia.
razão pela qual o Ministério Público aqui se manifesta pela homologação da prisão. Quanto aos demais aspectos, dona Iraci, referentes à saúde da senhora, à eventual prisão domiciliar, isso será apreciado em momento oportuno, tá? Não é o momento da audiência de custódia, tá? Fique com Deus. Muito obrigado, excelência. Disponha sempre, doutor André Alisson. Passo a palavra ao doutor Jason França, em nome da defesa da senhora Iraci Negumi Nagoshi. À vontade, doutor Jason França. Boa tarde a todos, novamente. Excelência, a defesa da dona Iraci requer a revogação dessa prisão preventiva e que a mesma seja convertida em liberdade provisória, tendo em vista que a dona Iraci, desde quando saiu da prisão em Brasília, ela sempre cumpriu as determinações, conforme ela mesma falou, e também, excelência, caso assim, vossa excelência não entenda, requer uma prisão domiciliar nos termos de uma questão humanitária, haja vista todas as condições físicas e psicológicas já relatadas pela dona Iraci. Perfeito. Eu só aproveito a oportunidade, doutor Jason França, para, enfim, eu entendo perfeitamente a questão, apenas para relembrar que a mesma decisão tomada na audiência anterior, evidentemente eu vou tomar nessa, com as mesmas sugestões que eu tinha feito ao senhor, no caso, em relação aos autos da ação penal 1383, da senhora Iraci Negumi Nagoshi. Podemos, senhor Lucas Souza, no mesmo sentido? Vamos lá. Pronto, no final das contas tem que deixar lá no processo, tá ligado? Não, que vai analisar esse Xandão. Vou trazer agora aqui as ideias dela no depoimento, tá ligado? Referente ao caso. Isso aí, último agora, depoimento que a gente viu foi no dia 6 de junho do ano passado, 2024, né? O primeiro foi recente, dia 23 de julho. E esse agora que a gente vai assistir é de 24 de julho do ano de 23. Enfim, bora lá. Boa tarde a todos. Como vão? Inicialmente, indago aos presentes se todos me ouvem sem problemas. Ok. Perfeitamente. Vejo aqui pela Procuradoria-Geral da República, Dr. Bruno Carvalho, boa tarde. Boa tarde. Pela acusada Iraci Megumi Nagoshi, estou vendo aqui, boa tarde, senhora Iraci. Acredito que o advogado seja o Dr. Jason Mineiro de França, correto? Correto. Bom, identificados todos os presentes à presente audiência, acredito que podemos dar início, então, à audiência de continuação na instrução nos autos da ação penal número 383. A audiência de hoje será destinada a oitiva de eventuais testemunhos de defesa, relembrando, né, que no despacho inicial já houve um indeferimento de testemunhas que fossem meramente abonatórias, e também às partes foi atribuído o ônus de trazer ou chamar as testemunhas, eventuais testemunhas de defesa. Posteriormente, interrogatório do acusado, mas desde já indago a defesa se já teve oportunidade de ter a oportunidade da entrevista pessoal reservada. Sim. Sim. Bom, novamente, Sim. Então, apenas relembrando, né, que eu, Rodrigo Pessoa, juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, a mim houve a delegação tão somente, né, da presidência desta audiência, de modo que quaisquer atos de conteúdo decisório não relacionados diretamente ao ato em si deverão ser objeto de formulação ou postulação autônoma nos próprios autos da ação penal correspondente, correto? Por fim, eu peço, né, àqueles que estão participando como ouvintes do presente ato que deixem desabilitados, até por uma questão de dinâmica, o microfone e
a Câmara para que a gente consiga uma melhor dinâmica, tá certo? Bom, dito isso, pergunto inicialmente a defesa da senhora Iraci Megumi se a defesa trouxe testemunhas que não sejam Sim, Excelência. laboratórias. Sim, trouxemos 2 testemunhas que estavam com a dona Iraci lá no dia 8, a senhora Vildete Ferreira e a senhora Márcia Kodama. Perfeito. A senhora Vildete é Corrêa, né? Sim, Excelência. Eu me lembro, doutor. Exatamente pelas mesmas razões que ocorreu em relação à testemunha Flávia Silvestre, evidentemente, a oitiva da senhora Vildete está indeferida, né? Ela é Corrêa, por mais que não seja na mesma ação penal, mas é pelos mesmos fatos, né? Então, de plano, já indefiro a oitiva da testemunha senhora Vildete. Qual que é a outra, doutor? Vê só, querendo levar a compassa. E será que essa outra acho que essa outra que tá na foto, né, não? E o próprio advogado deu os papos que tava lá. Mas se não é correto, por que será que ela não foi presa, meu irmão? Ei, qual será a de mesmo, hein? Olá, amor, velho. É ela sim, ó. Tem pra onde não. Oxi. Bora ver qual a de mesmo dela. Excelência, eu gostaria também, no entanto, eu gostaria de deixar consignado aí a nossa resignação, haja vista que a dona Vildete ela é uma testemunha-chave para o caso da dona Iraci, tendo em vista que as duas estavam lá no momento do ato e ambas foram detidas lá praticamente da mesma forma e podem explicar melhor o que aconteceu. Perfeito, doutor. A resignação da defesa está consignada, mas, né, inclusive, houve um despacho do ministro em relação à testemunha Flávia Silvestre, trazendo, inclusive, números precedentes desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de Corrêa figurar como testemunha, e por essas mesmas razões, né, em que pese a resignação, o indeferimento resta mantido. Qual que é a outra testemunha, doutor Jason, por gentileza? Para Márcia Kodama. Márcia Kodama não é, né? Eu, pelo menos, não me lembro. Não é ré. Perfeitamente. Então, senhora Márcia Kodama, boa tarde. Eu vou pedir que a senhora habilite seu microfone, por favor. O seu microfone ainda está no mudo. Oi, boa tarde. Ah, tá. A senhora Vildete... Senhora Vildete, e novamente aos advogados, eu peço que desabilitem a câmera e o microfone. Ela pode continuar como ouvinte do processo público, né? Senhora Márcia Kodama Iguchi, boa tarde. A senhora foi arrolada como testemunha nos autos dessa ação penal número 383. Inicialmente, eu faço uma pergunta à senhora. A senhora tem alguma relação de parentesco com a senhora Iraci? Não? Não, eu sou amiga. Não. Então, tá certo. Eu vou passar aqui, eu vou fazer umas perguntas para a senhora sobre os seus dados de qualificação. Qual que é o nome completo da senhora, por gentileza? Meu nome é Márcia Kazue Kodama Higuchi. Kazue. K-A... É com K, né? Z-U-E. É com K. K-A-Z-U-E. Kodama Higuchi. Ele tá aqui. Kodama Higuchi. Oxi, eu pesquisei aqui pelo nome dela, não tem não. E se nada ligado a ela, o negócio do STF, 8 de janeiro e essas fitas não. E tem umas fotos aí, né? Não? Será que ainda dá tempo? Não sabemos, né? Descobriremos, será? Enfim, bora dar uma sacada aqui nas ideias. Bora ver depoimento. Bora ver se ela confessa essas coisas. Iguchi. Não, tá aqui, ó. Qual que é a idade da senhora, por favor? Eu tenho 61 anos. Estado civil da senhora? Eu sou divorciada. Profissão? Eu sou consultora de vendas e dou aula de piano também. Consultora de vendas. Não, tá. Qual que é o CPF da senhora?
E o endereço residencial da senhora, por favor. Santo André, São Paulo. 2245? Que é o CEP? Isso. Santo André, São Paulo. Não, acho que não precisa. Poxa, eu já acho que ia ser legal, né? Ia ficar com mais informações. Senhora Márcia, a senhora, como testemunha, né, agora que eu já tenho todos os dados de qualificação da senhora, tem a obrigação legal de dizer somente a verdade, tá? A nossa legislação prevê que toda e qualquer testemunha é obrigada a dizer somente a verdade, inclusive sob pena de cometer um crime se mentir em juízo, que é o falso testemunho. Por esta razão, eu pergunto à senhora se a senhora tem alguma relação de parentesco, de amizade muito íntima ou de inimizade muito forte com a senhora Márcia, com a senhora Iraci, que lhe impeça de dizer a verdade aqui hoje. Não, Não? eu sou amiga... Não. Perfeito. A partir de agora, então, eu tomo esse compromisso da senhora e passo a palavra à defesa, que fará as perguntas. Boa tarde, dona Márcia. Boa tarde a todos. Dona Márcia, eu serei bem objetivo aqui. Farei algumas perguntas para a senhora. E a primeira delas é... Quando e com quem a senhora chegou... a senhora falou aí que mora em São Paulo, né? Quando e com quem a senhora veio para Brasília? Porque assim, disponibilizaram um ônibus e aí a gente foi, né? Fomos nós três, inclusive a Iraci e a Vildete. Uhum. E a senhora sabe dizer quem disponibilizou esse ônibus? Não sei. Não, né? A senhora efetivou o pagamento desse ônibus? Não. Qual que era a intenção da senhora para vir até Brasília? Que, na verdade, assim, a gente falaram assim, tem um ônibus aqui para Brasília. E eu tinha vontade de conhecer Brasília, porque eu nunca fui, né? Aí eu falei com a Iraci, falei com a Vildete, e aí a gente foi, assim, mais ou menos na base de conhecer mesmo, né? Tipo, fazer um turismo, coisa parecida, assim. Uhum. Quem que vai fazer turismo dentro do próprio país e leva a bandeira do Brasil? Isso é coisa de papo de golpista, né? Não? Mas, rapaz, vai ver só. Ninguém denunciou nem nada do tipo, não é possível, não. A senhora não entendi. A senhora já esteve em Brasília antes ou não? Não. Foi, né? E quando que vocês chegaram em Brasília? Nós chegamos no dia 7 de janeiro. Deixa eu só um minutinho. E a previsão de ficar até em Brasília, a senhora se recorda qual que era? A volta estava marcada para dia 9 de janeiro. Dia 9, né? A senhora foi para a Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro? Fui. Com quem a senhora estava lá? Porque foi assim, foi eu, a Iraci, a Vildete, né? E tinha mais uma pessoa, Eni, tá? Que é uma senhora de 73 anos. A gente, inclusive, dividiu o quarto. Eu não tenho o nome completo dela e a gente perdeu o contato dela, tá? E qual que era a intenção de vocês lá na Esplanada? Porque, na verdade, a gente foi mais num oba-oba, né? Porque o pessoal falou assim, vamos lá vai ter a manifestação, vai ser bonita e tal, né? Aí a gente decidiu ir. Assim, não tinha nenhuma intenção, assim, porque a gente falaram que era pacífica, que não ia acontecer nada e tal, e a gente foi, porque a gente estava lá em Brasília mesmo, né? Uhum. Vocês, ainda sobre o dia 8, a senhora chegou a ver a dona Iraci participar de algum ato antidemocrático, quebrar alguma coisa? A senhora pode fazer um pequeno resumo de como foi esse contexto ali dentro, lá, no momento que vocês estavam lá na Esplanada dos Ministérios? Porque assim, a gente estava lá, porque assim, a gente foi a partir do hotel, né?
E porque a gente estava perto da Esplanada, falaram que ia ter manifestação naquele dia, né? E então, na verdade, a gente nem sabia quando que ia ter a manifestação direito e tal. Aí falaram, vai ter a manifestação, vai ser no domingo, né? Aí a gente fala assim, então vamos falar que era perto, a gente nem sabia direito, era perto do hotel onde a gente estava, né? Aí a gente foi lá. Só que assim, foi assim, a gente foi, na verdade, vendo várias coisas. A gente passou no Palácio da Alvorada, acho que é Granja do Torto, né? Não sei. Aí a gente via aquela bandeira, falaram que era a maior bandeira do mundo, sim. E a gente foi mais ou menos na base do turismo, né? E aí os policiais mesmo iam indicando pra gente para onde que a gente tinha que ir. Puxa, a mulher tá confessando mesmo a participação da Revolução do Emanuel, pai. Que brava, meu irmão. E ela tava afim de dar o nome da outra amiga. Ela não deu porque não tinha, perdeu o contato. Mesmo esse bolsonarista é muita onda, eles gostam de fazer prova contra si. Senhora Márcia, A gente foi. com licença, desculpe Sim. interrompê-la, até para que a gente não perca aqui o nosso foco. A senhora inicialmente disse que veio a turismo, depois a senhora está dizendo que veio para participar de uma manifestação. Aí a senhora falou novamente que veio a turismo, agora a senhora... Eu gostaria de saber, lembrando da obrigação legal do testemunho de compromisso com a verdade, o compromisso que a senhora prestou no início, qual é a razão da senhora ter vindo para cá? Turismo ou participar da manifestação? Não, na verdade, essa manifestação faz parte do turismo, né? Porque falaram que ia ser uma coisa bastante pacífica, que ia ser bem tranquila, tudo tal, e assim, ia ser muito ordeira, então eu não vi nenhum motivo de não ir, né? E aí, como a gente foi lá, nós éramos 4 idosas, assim, a gente encontrou um grupo, eles que ensinaram onde que a gente era para ir e tal, né? Então a gente foi assim, sabe? No oba-oba, como que a gente pode dizer, né? A senhora falou aí, eu não sei se eu me perdi, a senhora vocês ficaram em um hotel, a senhora sabe informar onde era esse hotel? A gente não conhece muito bem, né? Um hotel chamado Brasília, parece que fica, como que é, no Planalto, né? Bairro do Planalto. Tá? E a gente primeiro a gente foi almoçar numa churrascaria perto, né? E depois a gente foi para a manifestação. A gente encontrou um grupo, a gente nem sabia como que ia, tal, né? Então ficamos meio perdidos. Aí encontramos o grupo e a gente, assim, foi junto com esse grupo. Vocês foram a pé ou foram de carro? A pé. Vocês foram com um grupo que estava vindo do QG ou foram com outra pessoa? Não, eu estava assim, não lembro quantas pessoas, acho que tinha umas 4 pessoas, não lembro direito, né? Então eram vocês 4 e mais 4. Isso, mais ou menos assim, tá? E a gente foi lá, enquanto a gente estava indo lá, tinha uma pessoa que conhecia bem a Brasília, né? Aí ela falava assim, olha, isso aqui é o Palácio da Alvorada, esse é a maior bandeira do mundo, e a gente ia lá, tirava foto, tudo e tal, né? Foi assim. Então, só para finalizar, dona Márcia, o intuito de vocês em nenhum momento foi vir participar de manifestação que não fosse nada participar de manifestação antidemocrática ou fazer algum quebra-quebra ou algo do tipo. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Agradeço a participação da senhora. Obrigado. Com a palavra, a Procuradoria-Geral da República. Obrigado, excelente. Boa tarde, dona Márcia. Bom dia, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. A senhora confirmou aí ao magistrado que veio para Brasília, no turismo e para manifestar. Mas a senhora, eu gostaria de saber, nesse contexto, qual que era o intuito dessa manifestação, qual que era a motivação? Já que a senhora mencionou aí que teria vindo com essa finalidade. Porque assim, as pessoas estavam querendo manifestar, né? Para chegar e as pessoas não estavam muito contentes, né? Da eleição. Tal, né? O seu motivo de vocês ali, do seu grupo, de virem manifestar. A senhora pode dizer?
Não, na verdade, a gente foi mais no oba-oba, doutor, tá? Porque assim, a gente foi lá assim, Brasília, vai ter manifestação, então vamos. Assim, mais ou menos, doutor. Oba, olha os papos que tava no celular. Da moleque tá ligado não? O bagulho de tomada de poder pelo povo e tudo mais, meu filho. Oxi. Com direito a instruções e tudo mais, falando pra galera usar kit de oração e escambau, para. Na moral, pô. A senhora disse que não sabe quem bancou o transporte de vocês a Brasília. A senhora tem o costume de entrar em condições assim, aleatórias, sem saber quem está pagando? Não, é que assim, a gente teve um. A gente tem uma amiga, tinha uma amiga que, desculpa, eu não gostaria de falar o nome dessa amiga, né? Ela que convidou a gente, tá? Então, era uma pessoa, assim, conhecida, né? E que convidou aí, eu tinha muita vontade de visitar Brasília e tal, né? E falaram que a manifestação era muito bonita e a gente foi. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta sobre a motivação da senhora aí à manifestação. Como assim? Não estou entendendo. A manifestação pressupõe uma finalidade, né? Me perdoe a PGR, isso também para mim não está claro. A senhora falou que foi para manifestar, veio a Brasília para manifestar. Quem manifesta alguma coisa, ou por algum motivo, ou por alguma razão. Essa é a dúvida da PGR, por favor? Eu acredito que seja, né? Sim, excelência. É isso mesmo. Sim, porque assim, a gente sabia que estava tendo manifestações muito bonitas no Brasil inteiro, né? Em vários tiros, assim. E a gente recebia vários vídeos, assim, né? E falaram que essa manifestação em Brasília ia ser muito bonita. Então a gente juntou a vontade de passear, conhecer Brasília, e a gente resolveu ir para essa manifestação, não para manifestar propriamente, mas para, assim, participar dessa, assim, a gente estava achando que ia ser uma festa, doutor. Bom, eu não tenho mais perguntas, obrigado. Perfeito. Pelo magistrado, a senhora me desculpe insistir, mas de fato não está claro para mim, porque no seu depoimento, né, a senhora falou da manifestação. E a senhora chegou a falar a seguinte frase: as pessoas não estavam contentes. Contentes com o quê? Parece que o pessoal não estava contente com a eleição. Na verdade, eu não estava entendendo muito bem, né? E é por isso que a senhora veio para cá, não só a senhora, mas também a senhora Iraci e as outras pessoas da excursão, ou não? Não, a gente foi lá para assim, para realmente participar da manifestação, mas não para manifestar. Mas, de fato, senhora Iraci, desculpa, senhora Márcia, olha a frase que a senhora disse: a gente foi participar da manifestação, mas a gente não foi manifestar. A senhora há de convir comigo que essa frase, por si, ela não faz sentido. Então, eu peço que a senhora esclareça. Novamente, lembrando que, como testemunha, a senhora prestou um compromisso de dizer a verdade. Olha... Mas é normal, excelência. Essa galera falar coisa que não faz sentido, tá ligado? Não é que, tipo, a realidade é diferenciada. Olha, doutor, muitas vezes... Tá? A gente vai para a manifestação no oba-oba, e foi isso que aconteceu. Tá? A gente foi na manifestação na base do oba-oba, doutor. Desculpa. Não sei se eu estou sendo clara. Perfeito. Sem mais perguntas, depoimento encerrado. Muito obrigado, testemunha. A senhora pode desabilitar sua câmera, seu microfone. Agradeço a sua contribuição. Tá, senhora Márcia? A senhora tem uma boa tarde. Já terminamos aqui com a senhora. A senhora pode se desconectar. Bom, considerando que já foi tomado depoimento da testemunha de defesa, podemos agora sim passar ao interrogatório. Senhora Iraci, nós vamos então agora, peço à PCDF, a Penitenciária Feminina, que habilite o microfone da senhora Iraci.
Já está habilitado. A senhora só fala o seu nome completo para a gente ter uma ideia aqui. É Iraci Megumi Nagoshi. Exato. Só um minutinho, por favor. Pronto. Bom, agora sim, senhora Iraci, acredito que a senhora esteja me ouvindo bem. Chegamos no momento do interrogatório da senhora, tá? Interrogatório é o momento que a senhora tem de responder as perguntas, né? Apresentar a versão da senhora sobre os fatos ocorridos, sempre lembrando que a garantia, o direito ao silêncio é uma garantia constitucional, de modo que, se a senhora quiser ficar em silêncio quando lhe forem formuladas as perguntas, o seu silêncio não pode e nem irá prejudicá-la. Contudo, o interrogatório é formulado, ele é feito em duas fases. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas de ordem pessoal relativas à pessoa da senhora, essas, a resposta é obrigatória. E depois, sobre os fatos. Nesta segunda fase, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, tá certo? Bom, apenas também a título de reforço, a senhora está sendo imputada, a senhora está sendo acusada por 5 crimes diferentes. 288, parágrafo único, que é associação criminosa armada. Artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-M, golpe de Estado. Artigo 163, até mais um, parágrafos único, incisos 1, 2, 3 e 4. Artigo 163 é dano qualificado por violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E também artigo 62 da Lei Ambiental, Lei 9.605, que é deterioração de patrimônio público. Tá? Então, todos esses delitos foram imputados à senhora, basicamente pelos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas de forma armada se associaram com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Correto? A senhora compreendeu o contexto da denúncia? Sim. Sim, perfeitamente, então, né? Novamente lembrando que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, vou começar com as perguntas de ordem pessoal. Senhora Iraci, qual que é a idade da senhora? 70 anos e 11 meses. Tá. Qual que é o estado civil da senhora? Divorciada. Tá. Escolaridade e profissão. Superior completo. Aposentada. Tá. Minha profissão era diretor de escola pública. Sim. A senhora tem filhos ou alguém que dependa financeiramente da senhora? Algum parente que dependa financeiramente da senhora? Não. Não, né? Tenho um filho que depende mais moralmente e espiritualmente por ele estar passando por um tratamento de câncer na cabeça. Tá. Qual que é a idade desse filho? 46. Tá. Qual que é a sua remuneração aproximada? 5.000. Fora essa situação, a senhora já foi presa ou processada criminalmente? Nunca. Nunca. Nunca sofri processo nenhum. Nem processo administrativo durante meus 32 anos que eu trabalhei como funcionária pública.
Perfeitamente, senhora Iraci. Agora sim eu vou iniciar as perguntas relativas aos fatos que lhes são imputados, tá certo? Lembrando que a partir de agora a senhora tem o direito de permanecer em silêncio caso o queira. A primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora Iraci, é bem direta. A senhora, de fato, né, reconhece como verdadeiras as acusações que lhe são feitas de prática desses crimes? Não. Não? Bom, sigamos então, para a gente tentar compreender aqui. Como e com quem a senhora planejou vir para Brasília? 3 colegas, eu nem diria amigas, porque eu conheci há pouco tempo. Mas por quê? Por que a senhora quis vir? Eu moro no município de São Caetano. Sim. E Santo André é muito próximo. E Santo André tem vários passeios. E para mim, que eu sou aposentada, eu já fiz muitos passeios assim, gratuitos. E surgiu essa oportunidade. Mas de onde surgiu essa oportunidade? De onde que surgiu essa oportunidade, senhora Iraci? Né? Porque é um ônibus que estava vindo para Brasília, então a senhora, como é que a senhora teve conhecimento disso e como é que a senhora contratou, mesmo que seja gratuitamente, esse transporte? Pela internet. Pela internet? A senhora se lembra do nome, do site, alguma coisa? Não lembro de nada. Essas coisas assim de colegas de bazar, de associações assim beneficentes, que uma fala para a outra. Mas como que a senhora pagou? Como que a senhora pagou esse transporte? Foi de graça? Foi, só gastei assim das despesas, né, de alimentação, o hotel. Tá, mas a senhora tem o hábito, assim, de ingressar, como já foi até perguntado, né? A senhora descobre que tem um ônibus de graça indo para Brasília, a senhora simplesmente vai? Fora do estado, foi, assim, primeira vez. Mas dentro do município, vários passeios para terceira idade eu já fiz. Qual que era o objetivo dessa excursão? Para mim era turismo, porque eu conheci Brasília, nem lembro mais, há 50 anos. Tá. A senhora, lá no auto de prisão em flagrante, a senhora falou assim, ó, a senhora foi para Brasília com o intuito de participar dos movimentos em prol da nação. Né? Isso aqui está no termo lá no auto de prisão em flagrante da senhora. A senhora, na verdade, foi a turismo ou foi com o intuito de participar dos movimentos em prol da nação? Está no seu depoimento aqui. Quando nós fomos presos lá no Planalto, eu nem sabia que estava no Planalto. Porque... Não, isso é antes. Só um minutinho, é até bom, senhora Iraci, a gente ir por partes. A gente está primeiro quando a senhora tomou a decisão de vir para Brasília, né? Sim. Porque a senhora está dizendo que veio a turismo, mas lá no dia 8, quando a senhora foi presa, lá na Polícia Civil, quando a senhora prestou depoimento, tá escrito aqui, né? Veio com o intuito de participar dos movimentos em prol da nação. Só queria esclarecer esse fato. A senhora veio, de fato, para turismo ou com o intuito de participar dos movimentos em prol da nação? Não. O intuito foi realmente de turismo. Agora, acabou acontecendo, porque quando nós chegamos e ficamos num hotel próximo aos Três Poderes, nós ficamos sabendo que ia ter algum movimento. Inclusive, nós almoçamos numa churrascaria onde tinha vários policiais, e todos assim, em clima de festa, digamos. A senhora não sabia, então, que ia ter esse movimento, esse ônibus que a senhora pegou de São Caetano do Sul?
Para Brasília, era um ônibus de turismo. Era. Mas era uma empresa que estava fornecendo um transporte gratuito para as pessoas fazerem turismo em Brasília. Eu não sei. Tá. A senhora sabe o que a testemunha, né, a senhora Márcia, queria dizer quando falou que veio para cá porque as pessoas não estavam contentes? Não estavam contentes, eu não sei o que ela quis dizer. Tá. Além do ônibus, da passagem, a senhora recebeu alguma outra ajuda financeira para vir para Brasília? Não, senhor. Tá. A senhora levou qualquer tipo de arma, mesmo arma branca, faca, alguma coisa assim? Substância inflamável? De jeito nenhum. Tá. Quando a senhora começou, né, se juntou às pessoas que estavam indo lá, em direção aos prédios dos Três Poderes, a senhora passou por algum tipo de revista? A senhora foi revistada? Não, senhor. Tinha qualquer tipo de bloqueio policial no caminho, né? A polícia militar estava lá? Qual que era a postura da polícia militar vendo aquela quantidade de gente indo em direção aos prédios dos Três Poderes? Não só não tinha bloqueio, como tinha alguns carros, tipo perua, passando e orientando para onde que nós devíamos andar, porque nós não estávamos andando junto com os manifestantes. Nós saímos lá para uma churrascaria próximo ao Planalto, e de lá vimos essas pessoas que a gente nem conhecia, e eles veio. Mas a senhora não conhecia uma multidão caminhando para uma determinada região? Por que a senhora se juntou a essa multidão? Senhor, eu não estava numa multidão. Não, mas depois, né? A senhora falou que estava numa churrascaria. Depois viu pessoas indo em direção aos prédios. A senhora acabou de dizer que a Polícia Militar estava, inclusive, orientando essas pessoas de para onde ir. É isso que eu estou perguntando. Então, por que a senhora, o que levou a senhora a se juntar a essas pessoas? Nós estávamos numa área assim, só de grama. E aí, quando os policiais sinalizavam que era para aquela direção, nós fomos. Só vocês ou... Por isso, e as outras pessoas que... Nós as quatro, e encontramos, eu não lembro se era 4 ou 5 pessoas que conheciam o local, e eles falaram que era para aquele lado. Aí nós fomos seguindo. O que era para aquele lado? Não era aquele lado, era os Três Poderes. Entendi. E nós seguimos. Por isso que eu estou falando ao senhor que não havia uma multidão caminhando. Então, era só 4 pessoas, a senhora e suas amigas. 4, minhas amigas e mais essas 4 que encontramos, que foram mostrando para nós onde que era, porque eu realmente não sabia nem onde estava. Tá, só uma coisa, senhora Iraci. Até pela dinâmica da coisa, gente, né? Fato é que em algum momento não estava só a senhora e suas amigas e conhecidas, de uma quantidade de 8 pessoas aí, digamos assim, né? Até pelo número de presos, só lá dentro do... Só um minutinho, por gentileza. Lá dentro do prédio, a gente teve quase 200 pessoas presas e... Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. O que ela está explicando é o momento que ela sai do restaurante para subir até Brasília, que elas estavam no hotel lá na Vila Planalto. Eu sei, eu estou justamente tentando traçar essa dinâmica do início ao final, né? Tanto que a minha pergunta, como é que ela começou? Em algum momento, esse número de pessoas aumentou. É isso que eu ia buscar saber. Sim. Em algum momento, durante esta caminhada, ou durante esse passeio que a senhora está chamando, a senhora percebeu que tinha um número muito grande de pessoas e prosseguiu assim mesmo?
Sim, nós prosseguimos porque nós queríamos saber aonde que era esse tal do Planalto, Três Poderes, o Congresso. Tá, mas a senhora percebeu que já... Sim. A senhora percebeu que estava tendo uma manifestação de grande vulto. Sim, e logo que nós estávamos chegando, começou, assim, as bombas de gás. Foi onde eu acabei me dispersando da Márcia e da outra pessoa, que eu esqueci o nome, e cada um foi para um lado. Isso já era à tarde. Sim, já era tarde, mas onde que a senhora estava nesse momento? Porque nesse momento, quando se iniciaram as bombas e etc., isso já foi no momento de grande aglomeração, muito grande, milhares de pessoas. Eu quero entender como que a senhora saiu desse grupo de 8 pessoas para estar junto desse grupo de milhares de pessoas. É isso que eu estou buscando entender. Anteriormente, eu fui até dirigida pelos carros das polícias, porque eles andavam pelas avenidas lá vazias e eles iam sinalizando para que lado que era. E nós fomos indo até chegar nesse local onde tinha vários manifestantes e onde começou as bombas de gás. Tá, aí a senhora foi para dentro do prédio do Planalto, né? Quando a senhora entrou, invadiu o prédio do Planalto, a senhora queria impedir, restringir o exercício dos poderes constitucionais? De jeito nenhum, eu não invadi, doutor. Mas o que aconteceu, então? Como é que a senhora foi parar lá dentro? O gás era muito forte e eu só tinha água na minha bolsa, então tomava a água e tentava me proteger com um pano, um lenço que eu tinha na minha mochila. Na moral, pô, essa galera mente muito mesmo, né, não? Olha lá, ela na primeira imagem, isso aí é no celular da outra, da Vildete, que é comparsa dela, também condenada, que também tá presa, tá ligado? Pode ver pela calça, que é ela mesma, ó. Aí agora quer vir com esses papos, meu irmão, que tava querendo se proteger, isso e aquilo outro, que não quis invadir, que não tava envolvida no bagulho da manifestação. Véi, a mulher tava com a camisa da cor que os golpistas usavam, com o chapéu da cor que os golpistas usavam, com a bandeira que os golpistas usavam. E quer dizer que não tava junto, meu irmão, da galera mesmo. É muita cara de pau mesmo, pô. A mesma coisa testemunha, olha ali ela com a bandeirinha. E, inclusive, a dona Vildete, que me falou, vamos entrar ali, que o policial estava até fazendo sinal, ela falou, lá tem água, vamos entrar lá. E eu entrei. Tá, a senhora falou que tinha água. Né não? Ela disse que a única coisa que ela tinha era água. Aí ela entrou no bagulho porque queria água. Ai, meu Deus, esse bolsonarista é muita onda mesmo, pô. Por que a senhora... por que a senhora não tentou fugir? Ao invés de ir para onde estava ocorrendo a confusão, digamos assim? Doutor, eu não senti que estava ocorrendo confusão. Eu queria me proteger das bombas, que era uma coisa assim muito intensa. Ela não sabia que tava tendo confusão, não, só sabia que tava tendo bomba. Ai, meu Deus do céu, essa mulher formada em letras, esse bagulho doido, mamãe. Era diretora de escola. Fugir para onde? Para fora, eu acho que o gás seria pior. Tá. E uma vez que tinha um policial na porta, tá. Eu senti que lá eu estaria protegida. Tá.
Agora, voltando, né, porque a própria testemunha disse que as pessoas não estavam contentes, né, desse motivo de ida para Brasília. A senhora acha que com esse ato de adentrar nos prédios, a senhora conseguiria ajudar a depor o governo eleito? Ou ajudar na implantação de um novo governo, que não o eleito? Eu prefiro não responder porque não faz parte da minha vida isso. Sim. Sim. Quem que a senhora apoiava quando participou dessa invasão? Como assim? Em apoio de alguma coisa? Né? Porque até agora, eu confesso, para mim não está claro se a senhora estava lá por turismo ou para manifestação. Segundo a testemunha, a senhora teria ido também para manifestar. Quando a gente manifesta em apoio ou em repúdio a alguma coisa. Então, a minha pergunta é, quem que a senhora apoiava quando participou dessa invasão ou deste ato? Eu prefiro não responder, assim como a pergunta anterior, não está fazendo parte da minha vida isso. A senhora danificou algum bem lá? De jeito nenhum. A senhora sabe por que as pessoas estavam quebrando? Eu nem sabia que tinha coisa quebrada, doutor, porque eu entrei, olha, entre aspas, a convite, porque tinha um policial na porta fazendo sinal para nós entrarmos. Entendi. Excelência, eu trabalhei 32 anos em escola pública. Sim. Como diretora, 25 anos. E a minha vida toda eu tive, assim, muitos contatos com policiais, tanto de GCM como polícia militar. Sempre tive muito apoio. Então, naquele momento, quando eu vi um policial convidando para entrar, eu não tive dúvidas. Entendi. Não tive dúvidas. Agora, o senhor acha que nós nem participaríamos de qualquer caminhada muito longa, porque eu não tenho condições. Sim. Pela minha idade, pelo meu físico, de ainda quebrar, jamais, jamais. Não faz parte. A senhora, em algum momento, encobriu o rosto com uso de máscara, alguma coisa assim? Não, quando estava lá fora, eu tentei me proteger com um lenço. É lenço de pano. Com lenço, só. Sim. Mas não que eu precisasse não me identificar, de jeito nenhum. Entendi. Ainda em relação ao ocorrido, né? A senhora acredita que, em razão das constantes afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude, né? Aliás, a senhora acreditava nas afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude nas urnas e as eleições? Prefiro não responder porque... Sim, a senhora tem esse direito. Não era o meu objetivo. Tá. Então, de qualquer forma, eu vou perguntar, independentemente da senhora respondendo, a resposta à pergunta anterior teria colaborado para a ida da senhora a Brasília e também até a Praça dos Três Poderes? Não. Tá. A senhora queria a queda do presidente eleito e o retorno do ex-presidente? Não. Se o ex-presidente tivesse dado uma declaração reconhecendo a derrota e a vitória do presidente eleito e a lisura das eleições, a senhora teria vindo para Brasília? Lembrando que a senhora tem o direito a não responder. Prefiro não responder. Tá bom, pelo magistrado não há mais perguntas. Passo, então, a pergunta à Procuradoria-Geral da República. Obrigado, Excelência.
Vossa Excelência já antecipou a maioria dos questionamentos e entre os quais a acusada manifestou por permanecer em silêncio, em razão disso, o Ministério Público não fará perguntas adicionais. Perfeito, e passo então, por fim, a palavra à defesa. Boa tarde, dona Iraci. Dona Iraci, a senhora, para a gente deixar bem claro para o juízo, a senhora tem ou teve a intenção de invadir algum prédio público em Brasília no dia 8 de janeiro? De jeito nenhum. A senhora tem ou a senhora participou de algum ato que quebrou ou destruiu algum patrimônio público em Brasília no dia 8 de janeiro? Não, senhor. A senhora falou aí, a senhora falou aí que tem problemas de saúde. Quais são esses problemas de saúde que a senhora tem? Eu tomo 6 medicações assim, de uso contínuo. Eu tenho problema de tireoide, tenho nódulos, que eu até estava em tratamento. Em janeiro eu tinha que fazer outros exames. A senhora está recebendo esses tratamentos aí dentro do presídio? No início, não. Aí eles começaram a fornecer os medicamentos. Depois que houve eu recebi um alvará de soltura no dia 20 de janeiro. Então, eu saí da cela e fui levada a um outro local e passei 2 noites lá. Só que depois falaram que tinha um problema e eu precisei voltar para a cela. Nessa volta, eu fui reconduzida pela diretora do presídio e ela me fez a pergunta sobre medicação. Então, foi após isso que ela verificou que eu não estava sendo atendida. Então, demorou 22 dias para eles me cadastrarem lá na saúde do presídio. Aí eu passei a receber medicamento, mas só que não era o que eu tomava. E eu comecei a ter problema de diarreia, de vômitos. Então, eu tentei pedir para o advogado trazer a medicação, mas isso demorou 119 dias que eu passei a me medicar com os remédios contínuos que eu preciso. Ok, sem mais, dona Iraci. Agradeço aí a senhora. Perfeito, senhora Iraci. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, encerrado está o interrogatório. Excelência. Pois não, doutor? Pela ordem. Sei que o senhor já falou aí sobre que o senhor não tem poder de ato decisório, excelência. No entanto, a gente já aqui finaliza a instrução de julgamento. Dona Iraci está há mais de 195 dias praticamente presa. O caso dela, eu já ingressei novamente com vários pedidos, inclusive depois da audiência do primeiro ato da audiência de instrução de julgamento, reiterei o pedido de liberdade. Gostaria que Vossa Excelência, se pudesse, dar uma atenção especial ao caso da dona Iraci, Excelência. Essa senhora, ela vem cada vez ficando pior dentro do presídio. As medicações que ela está tomando não são as medicações adequadas. A dona Iraci vem passando por uma situação muito complexa. Tem a questão psicológica dela, que o filho também tem esse problema, que vem passando por essa enfermidade aí, que é o câncer. Então, Excelência, eu gostaria de reiterar, salvo engano aqui, a sétima vez... O senhor tem o número do IDOC aí, da petição que o senhor se manifestou na ação penal? A última, só um minutinho, Excelência. Excelência,
Eu poderia falar? Pois não. As perguntas que eu preferi não responder é porque não faz parte de mim. A senhora não precisa se preocupar com isso. Enquanto diretora de escola, em todas as eleições, de 2 em 2 anos, eu tinha que administrar o prédio que é emprestado. Sim. Então, Ok, senhora, a senhora não precisa se preocupar com isso, é um direito da senhora, entendeu? A senhora tem o direito de não responder. O fato da senhora não ter respondido qualquer pergunta, em hipótese alguma, irá prejudicá-la. Então, a senhora pode ficar tranquila quanto a isso. Excelência, o número do INDOC aqui, que foi o último que eu fiz agora do dia 19 do 7 às 17h21, é o 007 5897, que é um pedido de reiteração lá. Na ação penal, né? Na ação penal já, excelência. Ok, perfeito, doutor. Bom, feito o requerimento, evidentemente, o senhor Jason está registrado em ata, findo o interrogatório, passamos à fase das diligências do artigo 402. Nesse momento, né, as diligências deverão ser requeridas por escrito. Então, eu vou abrir vista, prazo comum de 5 dias, tanto para a defesa quanto ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, facultado o prazo, né, de 5 dias para apresentação de eventuais diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, lembrando que o transcurso desse prazo em habeas será interpretado como inexistência de diligência e o processo seguirá o seu curso normal. Havendo diligências, evidentemente, os autos serão concluídos ao ministro Alexandre de Moraes para decidir sobre as mesmas. Perfeito? Acredito que, então, que podemos encerrar a primeira audiência do dia, razão pela qual agradeço a presença de todos, doutor Jason, senhora Iraci, doutor Bruno Carvalho e demais presentes. Muito obrigado. Pronto, e vale ressaltar que ela frequentava outros quartéis, né? Ficou em 14 anos a condenação dela. Trazer aqui outra foto dela com as comparsas também, que estava juntada nas provas lá do voto de Xandão, da comparsinha dela, essa Violete aí, também tá presa. Pronto, essa mulher aí, ela foi presa dia 6, né, que teve essa segunda audiência de custódia. Logo depois, ainda em julho mesmo do ano passado, ela já teve a prisão convertida em bagulho domiciliar, tá ligado não? 17 de junho, tipo, ela foi presa dia 6, quando foi alguns dias depois, Xandão já botou ela em domiciliar. De lá pra cá... quase 1000, velho, descumprimento de medida cautelar. E Xandão não teve o que fazer não, tá ligado não? Apesar de toda a benevolência que mora no coração dele, ele teve que revogar e voltou pra prisão na cadeia, velho. Enfim, é isso. Vou encerrar o vídeo já por aqui. Por favor, se não for inscrito ainda no canal, humildemente peço que se inscreva, deixa like, comenta alguma coisa. Na dúvida do que comentar aquele bom e velho sem anistia pra golpista, que você está ligado, né? Golpista bom. Golpista preso, papai. Agora sim, ela ficou uma cota presa também. E logo depois foi presa no dia 8 de janeiro, ela foi presa em flagrante e pá. Aí pelo que eu vi aqui, ela ficou até o dia 7 de agosto de 23. Passou uns 8 meses presa. Aí depois ficou respondendo em liberdade. Foi presa porque foi condenada, passou poucos dias, ganhou prisão domiciliar, que é considerado prisão também, mas bagulho muito leve, né? Fiquei um pouco indignado, confesso. E devido ao descumprimento tá aí já alguns dias, poucos dias. Tomara que passe muito tempo, véio. E é isso, muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!